Fala galera do quarto ano, estamos de volta, só que dessa vez vamos iniciar o capítulo 4 de Geografia. Eu peço que vocês agora se preparem para essa aula, que muita coisa nova vocês vão aprender. Nessa primeira parte da aula, a gente vai contar um pouco da história sobre o território brasileiro. Na última aula, nas últimas aulas, do capítulo 3, a gente viu como é a divisão política do nosso Brasil. Mas será que o Brasil foi sempre assim? É justamente o capítulo 4 que vai falar para a gente sobre isso. Então você vai pegar o seu material, vai pegar o seu livro, vai pegar o seu caderno, o seu estojo, o seu marca-texto, seu lápis, sua caneta, seu caderno, pega tudo, porque a gente vai, nessa aula, ver bem detalhadamente cada pedacinho desse capítulo, tá? Pelo menos a primeira parte. Esse é uma história que a gente vai conhecer aqui, a gente vai ler juntos esse capítulo 4, tá? E separar e ver alguns tópicos importantes sobre a formação do nosso Brasil, ok? Deixa eu diminuir minha imagem aqui para não atrapalhar nenhuma parte do livro, da leitura do nosso material. Deixar aqui menorzinho. Então, ok. Vamos lá então. Pega o seu material aí e se prepara. Vamos lá. Vamos ler comigo essa primeira parte aqui na página 134. No capítulo anterior, você estudou a organização política do Brasil e viu que ele se divide em unidades da federação, que são 26 estados e um Distrito Federal. Vocês já viram tudo isso. Com o tempo a gente vai decorando exatamente todos os estados e todas as suas capitais. A gente vai aprendendo com o tempo, ok? Essa é a divisão territorial atual do país. Mas será que ela sempre foi assim? Observe os mapas a seguir. Aí, olha esses mapas aqui, como era o território brasileiro e o que é atualmente. O território brasileiro, a gente vai reparar aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Em 1530, o território brasileiro era assim. 1763, ele passou a ser desse formato. 1822, ele passou a ser desse formato. E atualmente é o que a gente conhece hoje. A gente viu que ao longo de 500 anos, o território brasileiro vem se modificando gradativamente. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês, ó, no Trocando Ideias, lá em cima. Atualmente, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Baseado nas imagens desta abertura de capítulo, responda: isso foi sempre assim? Não. A gente já viu que hoje o Brasil é muito diferente do seu tamanho, de como era antigamente. Isso aqui não é porque está cortado pelo livro, não. É porque realmente o Brasil era nesse formato e a gente vai entender por quê. Agora, a segunda pergunta. Converse com seus colegas, seu professor, no caso a gente não vai estar na sala, né? A gente está aqui na videoaula, sobre as transformações ocorridas no território brasileiro. E é justamente isso que a gente vai conversar nessa aula. A gente vai ler todo o capítulo, tudo bonitinho, vocês vão grifar algumas partes, eu vou contar algumas coisas interessantes para vocês. A gente vai ver algumas imagens aqui, ok? Então vamos lá. Inicialmente aqui a gente vai para a página 136, tá? Vamos lá. Acompanha com o tio Alan, tudo direitinho, para vocês não se perderem. O tio Alan vai ler o livro para explicar bem detalhadamente cada partezinha para vocês entenderem, ok? Vamos lá. De território indígena para capitanias hereditárias. O que é isso? Vamos ver o que é isso. Os povos indígenas tinham formas diferentes de ocupar, dividir e delimitar os seus territórios. Até a chegada dos portugueses, as terras que hoje formam o Brasil eram ocupadas por diferentes povos indígenas. Veja o mapa a seguir, alguns desses povos e onde eles se localizavam.
Aí aqui a gente tem alguns povos indígenas, Aruaque, Caribe. Isso com o tempo a gente vai estudando esses povos indígenas, a gente vai estudar também com a tia Paula, com história, a gente vai estudar. Repara só, aqui está delimitado o território brasileiro atual, mas eles só fizeram essa delimitação aqui para mostrar quais eram os povos indígenas. Mas nessa época, em 1500, vamos dizer, não tinha demarcação territorial, não tinha os limites que a gente já ouviu falar, que a gente viu na última aula, não tinha as fronteiras internacionais que a gente falou da última aula. Apenas o Brasil ali era só vegetação ali, a gente tinha floresta amazônica, que hoje a gente sabe que existe, a gente tinha Mata Atlântica, tudo natural no Brasil, tudo natural, e só quem vivia ali era índio. Isso que era nessa época. O que acontece? Vou até separar aqui 3, ó. A população indígena do nosso território brasileiro. A gente sabe, a gente já ouve falar, vocês já estudaram, vocês já viram que em 1500 os portugueses chegaram no Brasil. Em 1500 descobriram aqui esse território. Não era chamado de Brasil naquela época, né? Não existia esse nome. E os portugueses chegaram aqui. Imagina, eles chegam nesse território e encontram um monte de índio. Inicialmente, os portugueses não entraram para dentro do Brasil. Inicialmente, eles ocuparam as margens litorâneas. Com o tempo, eles foram se expandindo. Mas por que os portugueses chegaram e começaram a se expandir no território brasileiro? A gente vai pensar o seguinte, poxa, para que o cara vem lá de outro país, lá de Portugal, para ocupar esse território aqui? Para que ele quer fazer isso? Para pegar recursos naturais. Ele vai pegar todas as riquezas do nosso território. A gente sabe que o nosso país é um país rico em, por exemplo, ouro, para poder fazer plantações. A gente tem um solo muito bom. Então é isso que inicialmente os portugueses fizeram aqui no Brasil. Ok? Vamos continuar lendo aqui. A gente viu que no território brasileiro só tinha índio e eram vários tipos de população indígena. Aí eu separei aqui Aruacas, Tupi-Guarani e G. A gente vê um dos maiores, ó. Vamos voltar lá para o nosso livro. Repara só no nosso livro aqui, ó. A população Tupi-Guarani, que a gente tanto ouve falar. Olha enquanto eles estavam espalhados, ó. Muitos viviam aqui já na parte litorânea, que é onde chegou de fato os portugueses, encontraram o povo Tupi-Guarani. A gente tinha aqui muita população aqui, por exemplo, cadê? De rosa aqui, ó. Caribe, a G, olha a população G, que eu separei, olha o território deles. Território entre aspas, né? Porque era onde a gente encontrava basicamente esses índios, tá? E lembra das últimas aulas a importância de olhar o mapa brasileiro. Ó, entender o mapa, ó, a escala, o título, Brasil, distribuição dos povos indígenas antes da chegada dos europeus. A gente tem aqui todos os elementos de um mapa, por isso que é importante a gente entender esses elementos. Olha essa escala aqui, ó. A cada 1 centímetro do mapa, eu vou ter 370 quilômetros da realidade do meu território, ok? Então vamos continuar aqui, na página 137. Muita atenção, hein? Quando os portugueses chegaram à América do Sul, em 1500, mais precisamente a costa brasileira, os territórios dos povos indígenas não foram considerados. Ó, é interessante, né? Nos primeiros 30 anos, não houve uma significativa ocupação portuguesa no território brasileiro. Após esse período, no entanto, Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. Vamos grifar essa frase aqui, ó. Portugal, vou diminuir um pouquinho para não atrapalhar, ó.
Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. Grife essa frase, ok? Portugal dividiu as terras do Brasil em capitanias hereditárias para facilitar a ocupação do território. Ok? Aí quando você fala de hereditário, o que é hereditário? Aquilo que é passado dos pais para os filhos. A gente tem aqui no cantinho. A gente vai ver mais para frente, aqui nesse texto aqui, que pessoas importantes de Portugal recebiam esses territórios e comandavam esses territórios. A gente vai ler aqui que são os donatários. E isso era passado para os seus filhos, ficava como herança para os filhos. Ok? A gente vai chegar lá. Vamos continuar lendo comigo agora. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro. Essa aqui é a fronteira do território brasileiro. Quando a gente olha essa imagem aqui no início, em 1530, é justamente essa imagem aqui. Essa imagem, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho. Ok? Vou ler de novo. As capitanias hereditárias eram grandes faixas de terra que se estendiam desde o litoral até a fronteira do território brasileiro, delimitada na época pela linha de Tordesilhas. Olha aqui essa linha de Tordesilhas. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês daqui a pouco. Ó, linha de Tordesilhas. O que é essa linha de Tordesilhas? Lê comigo aqui no cantinho. Linha imaginária que dividia as terras sul-americanas entre Portugal, a leste, lado de cá, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o leste, do lado de cá, e a Espanha, a oeste. Presta atenção. No início, nessa época, 1500, 1530, toda essa região aqui da América do Sul, era dividida entre Portugal e Espanha. Aí, o que dividia? Uma linha imaginária chamada de linha de Tordesilhas. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês que vai melhorar. Ó. Olha essa imagem aqui. Linha de Tordesilhas. A gente tem de um lado, repara que não está o território brasileiro aqui. Não está o território. A gente não está vendo, não está delimitado o Brasil. Tinha uma área do continente que de um lado era pertencente à Espanha e do outro lado era pertencente a Portugal. O que era pertencente a Portugal? É a parte do território brasileiro, que a gente conhece hoje. Tá? Essa parte. É claro que vai se expandir, a gente vai ver que vai se expandir. Por que vai se expandir? Ok? Isso, essa linha de Tordesilhas era um tratado, era tipo um trato. De um lado ficava a Espanha, do outro lado ficava Portugal. Quem estava desse lado aqui, ficando desse lado aqui, eram os portugueses, do outro lado era a Espanha. E tinha uma linha imaginária no meio dividindo essa área. Eu coloquei até essa imagem aqui, ó, para mostrar para gente, ó, como se fosse bem dividido o Brasil. De um lado do Brasil era a Espanha e do outro lado era Portugal. Lembrando que esse nome Brasil surgiu depois. Inicialmente a gente vai... Continuando, gente. Eu sem querer dei um pause aqui, mas vamos lá. Só para a gente entender. Espero que vocês não estejam perdidos, tá? Qualquer coisa você volta o vídeo aqui. Volta o vídeo e vê esse pedacinho novamente. Mas é fácil da gente entender. Imagina, os portugueses chegaram no Brasil, inicialmente tinham os povos indígenas, e nessa região aqui da América, existia dois donos, vamos dizer, a Espanha e Portugal. Repara que o espaço da Espanha era muito maior que o espaço de Portugal. E o que dividia esses dois lados? Uma linha chamada linha de Tordesilhas, que é onde a gente viu. O que era essa linha? O que era essa linha de Tordesilhas? Era um tratado chamado Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Como eu falei, como se fosse um trato que eles fizeram. Olha, daqui para lá dessa linha é de Portugal, daqui para lá dessa linha é da Espanha.
ok? Aí, o que acontece? Para que eles fizeram essas linhas? Para que fizeram essas linhas? Vamos ler comigo aqui no texto, ó. Nessa divisão, não foram respeitados limites naturais, como rios e vegetações, nem os territórios indígenas. O governo português buscava a instalação de capitanias, que são as capitanias hereditárias, proteger seu território na América, explorar as riquezas do lugar e transmitir a fé católica para os povos indígenas. Vamos grifar essa frase? Vamos grifar? O governo português buscava com a instalação de capitanias proteger seu território na América, explorar as riquezas do lugar e transmitir a fé católica para os povos indígenas. Se a gente reparar, eu não quero que vocês decorem as capitanias, só para a gente entender que existiu. Olha aqui, se a gente analisar no nosso livro, olha as capitanias que a gente tem. São Vicente, Santana, tem umas que já tem até um nome que a gente já tem de atual, né? Pernambuco, Porto Seguro, Ceará, Maranhão, tem Ilhéus, Itamaracá, tem os nomes. Aqui, ó, Espírito Santo. O interessante é que essa capitania hereditária aqui de Espírito Santo é exatamente na região atual do estado do Espírito Santo. Aqui, mais ou menos nesse pedaço aqui, é onde a gente vai ter aqui o nosso estado, o estado do Espírito Santo, ok? Mas inicialmente a gente vai ter o que então? Os nomes estados não existiam. Quais eram os nomes que existiam naquela época de 1500, 1530? Qual era o nome? Capitanias hereditárias, ok? E o território brasileiro era delimitado pela parte do litoral e pela linha de Tordesilhas. Esse tratado de Tordesilhas, eu tenho uma imagem aqui de como era o tratado. Quer ver? Ó? Esse aqui é o tratado real mesmo. Ó. Era o tratado, aqui tinha um texto explicando o que era esse tratado, um mapa da época, né? Olha como é que é diferente. Aqui era as divisões, as capitanias dividido bonitinho, de um lado de Portugal, do outro lado da Espanha, ok? Aí aqui uma foto ilustrativa, né, representando o tratado e como era a imagem, como é o território brasileiro atual e como seria o tratado com a divisão do território brasileiro. Essa outra imagem aqui a gente já viu. Tem essa daqui também, ó, que a gente pode identificar melhor aqui todo esse continente. O que era da Espanha? Era do lado de cá. O que era de Portugal? Era do lado de cá. Aí aqui uma outra imagem mostrando o território brasileiro. O que era da Espanha? O que era de Portugal? Aí aqui divididinho por cor todas as capitanias hereditárias. Quero que decore as capitanias? Não. Eu quero que você saiba que existiu as capitanias hereditárias. Ok? Beleza? Aqui uma outra foto das capitanias hereditárias dividido bonitinho. Tá legal? Beleza? Ok? Então vamos lá, vamos continuar no nosso livro. Até agora, tranquilo. A gente viu que chegou Portugal para colonizar essa região, esse continente. Chegando aqui, descobriu que tem vários povos indígenas aqui, inicialmente nessa região aqui, né? E para defender o que era seu, para transmitir, para organizar bonitinho o seu território, transmitir o catolicismo, que hoje o catolicismo é muito grande aqui no Brasil, graças à chegada dos portugueses, ok? Vamos continuar lendo comigo. Aqueles que recebiam capitanias hereditárias eram chamados de donatários. Grifa a palavra donatários. Donatários, então, era o dono de cada arezinha dessa daqui. Cada arezinha dessa daqui era um donatário diferente, ok? Cada pedacinho. Espírito Santo era um donatário, Porto Seguro era um outro donatário. Então, o nome das pessoas que eram donas dessa região eram chamados de donatário. Em geral, eram pessoas da nobreza portuguesa e tinham total poder sobre suas capitanias, devendo explorá-las e povoá-las como quisessem. Ok? Beleza? Vamos continuar. Página 138. Gente, vocês têm que acompanhar o livro para poder grifar quando eu falar para vocês, hein? Vamos ler aqui comigo agora a página 138. Muitos donatários
não obtiveram sucesso com suas capitanias, alguns por falta de recursos para investir, outros devido a frequentes ataques indígenas. Olha que interessante, os indígenas ali se defendiam. Por quê? Infelizmente, os portugueses chegando no Brasil acabavam inicialmente escravizando o povo indígena. Inicialmente escravizava o povo indígena. Depois que de algum tempo o povo indígena foi mais sendo focado a tentar converter eles para o catolicismo e começaram a trazer os negros lá da África. Então é assim que acontecia. O povo indígena, imagina, o povo indígena chega um monte de português lá, não entendia nada, nenhum idioma, eles iam querer combater, achava que era uma espécie de animal, de animal que chegava para tentar acabar com as terras deles, né? Infelizmente. Vamos ler comigo aqui, ó. A grande distância de Portugal, as amplas extensões de terra para administrar e a falta de experiência administrativa ou mesmo de interesse dos donatários também dificultaram a administração das capitanias, que acabaram sendo devolvidas ao rei de Portugal. Como o limite entre as terras era demarcado por uma linha imaginária, os portugueses e os espanhóis começaram a expandir e a invadir os territórios um dos outros. Olha que interessante. Como existia a linha de Tordesilhas, aquele tratado de Tordesilhas, e eles não sabiam mais ou menos onde era essa linha imaginária, o povo da Espanha começou a invadir uma área do Brasil, o povo de Portugal começou a invadir uma área da Espanha, entendeu? Aí começou a ter conflitos entre os dois países. Aí começou a dar problema, entendeu? Começou a ter guerra, brigas territoriais entre eles, conflitos territoriais. Aí, para resolver esse problema, lê comigo, ó. Para resolver esse problema, Portugal e Espanha assinaram um acordo denominado Tratado de Madrid. Grifa essa frase. Para resolver esse problema, Portugal e Espanha assinaram um acordo denominado Tratado de Madrid. Ok? Grifa essa frase aí, pause e grifa essa frase. O que acontece? A gente vai ver que na região aqui da América, essa aqui, na região da América, aconteciam várias expedições dos portugueses, mais para dentro do território, entrando para o território da Espanha, em busca de mais riquezas, em busca de ouro, em busca de mais povos indígenas. Então os portugueses, eles invadiam, eles atravessavam essa linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, e entrava para lá, mais para dentro. Para acabar com esses conflitos, foi criado o Tratado de Madrid. O que é o Tratado de Madrid? Criou-se uma nova área para o território português. Olha aqui, ó, essa setinha representando aqui, ó, a nova expansão do território português é essa daqui, chegando um pouco mais para cá, que é justamente a imagem do livro, tá? Bem parecido com a imagem do livro, ok? Beleza? Aí o que aconteceu? Assim que foi criado o Tratado de Madrid, não teve mais motivo ter uma linha imaginária no meio, que era a linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. Então, continua lendo comigo, ó. Dessa forma, a linha de Tordesilhas deixou de existir em 1750. E em 1759, o sistema de capitanias hereditárias também foi extinto e as terras ficaram sob o comando do governo português. Aí o que acontece? Imagina, vou voltar para essa imagem aqui, eu tinha a linha de Tordesilhas, inicialmente, a linha de Tordesilhas. Essa linha de Tordesilhas deixou de ter a sua função. Por quê? Porque o novo território brasileiro se expandiu. Aí imagina,
o território brasileiro expandido. Imagina aquelas capitanias hereditárias gigantes assim, traçado horizontalmente. Não tinha por que ser dessa forma. Aí eles começaram acabando com essas capitanias hereditárias horizontalmente e passou a dividir o Brasil, a esse território, passou a dividir esse território dessa forma aqui. Inicialmente eles dividiram dessa forma aqui. Aí começou a chamar de Grão-Pará, a gente vai ver aqui os nomes bem diferentes. O foco dessa aula não é decorar o nome dos territórios que eram ao longo do tempo, entender como foi esse processo geográfico, ok? Não precisa também decorar data, nada disso, ok? Vamos continuar lendo comigo. Com o passar do tempo, o território brasileiro passou a ser ocupado por um maior número de portugueses, que se dirigiam ao interior do país em busca de riquezas. Isso ocorria principalmente por meio de missões chamadas de entradas, organizadas pelo governo português, e bandeiras realizadas por exploradores particulares. Ali, inicialmente, para acabar com a linha de Tordesilhas, começou a ter essas expedições para dentro. E essas expedições continuaram. Aí tinha as expedições que vamos dizer que eram expedições oficiais, né? Chamadas de entradas, que é o próprio governo português entrando mais para dentro do território brasileiro para poder expandir mais esse território, para buscar mais riquezas, para encontrar mais índios. E tinha as bandeiras, que vamos dizer que eram expedições não oficiais, eram exploradores particulares que faziam isso. Ok? Beleza? Continuando. No capítulo, tá quase acabando a aula, tá? Capítulo na página 139. Repara que de capitanias o nome vai passar a se chamar de províncias. Hoje a gente tem os estados. Então era assim, inicialmente os nomes das divisões eram capitanias, depois passou a ser chamado de província e atualmente é estado. Agora vamos ver como foi essa mudança para província. Presta atenção. No século XIX, o território brasileiro passou a ser dividido em províncias, algumas já com um traçado territorial muito parecido aos de alguns estados atuais. Em 1822, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. Vamos falar desse pedacinho aqui agora, desse marco histórico do Brasil. No início, presta atenção, o que o tio Alan vai explicar, vocês vão ver muito isso em história ainda, mas mais ou menos em 1802, 1808, né, entre esses anos, estava tendo um conflito muito grande lá em Portugal. Muito grande esse conflito tinha lá em Portugal, um conflito entre a França e o próprio Portugal. Aí o que acontece? A família real de Portugal, que eram os donos aqui do Brasil, né, desse território, eles, como era território deles também, para ele fugir das guerras lá, essa família portuguesa, a família real, o rei, tinha um rei, né, o rei Dom João VI, desculpa, o rei Dom João VI, não precisa decorar nada disso não, mas tinha o rei Dom João VI, junto com o seu filho Dom Pedro I, todos eles vieram para o Brasil. Aqui no Brasil eles ficaram durante um tempo, durante uns anos. Depois que esses conflitos lá em Portugal se acabaram, o rei Dom João VI voltou para Portugal, e o seu filho Dom Pedro I ficou aqui no Brasil. Ele ficou no Brasil. E foi justamente durante esses anozinhos, entre essa época, no início de 1800 até 1822, já chegando nessa época, em 1822, o Dom Pedro I, ele acabou se estabelecendo, criando laços aqui com outros líderes aqui no Brasil e houve ali um acontecimento que o Brasil de fato se separou de Portugal. No dia 7 de setembro, a gente comemora a independência do Brasil.
E quem fez essa independência do Brasil inicialmente? Um dos líderes que se tornou o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Lembra daquela famosa frase, independência ou morte? A gente, é até uma pintura que fizeram, ó, independência ou morte. Essa famosa pintura aqui, ó, vocês já devem ter visto em vários locais, é justamente uma pintura, um retrato dessa época, aonde Dom Pedro I fez com que o Brasil e Portugal se separassem, que o Brasil ficasse independente. Porém, o Brasil virou uma monarquia. Lembra que a gente falou na última aula? A gente tem a república, né, que é com o presidente, e tem a monarquia, que pode ser um rei, pode ser um imperador. E justamente quem foi esse imperador? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Mais para frente vocês vão ver isso de novo em história. Então, fiquem tranquilos, tá? Então vamos ler aqui, ó. Em 1822, o Brasil se tornou um país independente de Portugal. No entanto, as províncias não tinham autonomia e eram obrigadas a se submeter totalmente ao governo central do Brasil, administrado por um imperador. Quem é esse imperador? Dom Pedro I, tá? Então, nesse ano de 1822, mais precisamente no dia 7 de setembro, o Brasil se tornou independente de Portugal. Por isso que no dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. É um feriado nacional que a gente tem aqui no Brasil e tem essa independência. Nessa época, olha como é que era o formato. Aqui, essa delimitação aqui, ó, que a gente está vendo aqui, era o Tratado de Madrid, ok? Era o Tratado de Madrid. Então, a gente tem esse formato do território brasileiro, ok? Beleza? Então, como é que a gente chegando até aqui? Os portugueses chegaram no Brasil, inicialmente criaram as capitanias hereditárias, ali sendo dividido pela linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, que era um tratado entre a Espanha e Portugal, né? E depois, com a expansão dos portugueses mais para dentro do Brasil, foi criado o Tratado de Madrid, que foi uma outra expansão para acabar com os conflitos entre a Espanha e Portugal, ok? E um pouco mais tarde, em 1822, o Brasil passa de capitanias para províncias, ok? Quem passa a liderar o Brasil? Um imperador chamado Dom Pedro I, ok? Então vamos continuar. Aqui na próxima página, página 140, deixa eu carregar aqui a página 140 para a gente. Pronto, desculpa, tá, gente? A página não carregou, tive que abrir tudo de novo o site, aí eu dei um pause aqui para a gente voltar. Então vamos lá, a gente entendeu que antes eram capitanias hereditárias, passou a ser províncias, governado por um imperador, ok? E agora de províncias passa a ser chamado estados. Depois de alguns anos a gente vai entender como agora passa a ser chamado de estado. Beleza? Na página 140, acompanha comigo. Vamos lá. Em 1889, o Brasil deixou de ser governado por uma monarquia administrada por um imperador e tornou-se uma república, passando a ser governado por um presidente. Olha que interessante essa frase. Em 1889, mais precisamente 15 de novembro, que é hoje, atualmente, se você pesquisar, onde a gente comemora um feriado nacional, que é a Proclamação da República, em 1889, o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Ou seja, em vez de ter um imperador que vai comandar todo o território, vai ser passado para sua família, de geração em geração,
vai ter agora um presidente, que esse presidente vai precisar ser eleito, ok? Quem foi o primeiro presidente do Brasil? O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Foi a primeira pessoa a iniciar a República aqui no Brasil. Interessante, né? Isso vocês vão continuar vendo história, vai ver muita coisa sobre isso. Uma outra curiosidade. Em 1888, um ano antes da proclamação da República, a filha de Dom Pedro II, olha o que aconteceu. Dom Pedro I foi o primeiro imperador. Aí esse primeiro imperador, ele passou para o seu filho, depois de alguns anos, ele passou para o seu filho a comandar aqui todo o território, ser o novo imperador. O seu filho passou a ser chamado de Dom Pedro II, ok? E a filha de Dom Pedro II, que era a Princesa Isabel, em 1888, ela foi a pessoa que comandou ali a abolição da escravatura, chamada de Lei Áurea. Vocês vão ver isso mais para frente e é muito interessante a história do nosso Brasil. Em 1888, acabou esse negócio de escravo. Não tem mais escravo no Brasil. Durante toda essa época, olha quanto tempo, durante toda essa época de 1500 até 1888, tinha escravos no Brasil. Os índios foram escravizados, eles traziam escravos negros lá da África, vinha os escravos africanos da África. Então, foi muito tempo de escravidão aqui no Brasil. 1888 foi uma época que teve a abolição, acabou com essa escravidão aqui no Brasil. Quem fez isso? Foi a Princesa Isabel, neta do Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, filha do Dom Pedro II, que é o segundo imperador do Brasil. Ok? Foi só uma curiosidade para a gente entender. Então, com isso, a organização territorial sofreu uma nova mudança e as províncias imperiais deixaram de existir, dando lugar aos estados. Na prática, isso significou que os estados podiam elaborar leis e tomar outras decisões dentro de seus territórios, desde que não contrariassem a principal lei do país, que é a Constituição. Aqui no nosso Brasil, a gente tem a Constituição Federal, que é a lei suprema do Brasil, onde todos os estados, sim, são independentes, cada estado pode criar suas leis, mas não pode passar por cima da Constituição do Brasil. Antes, quando era monarquia, ali todos os estados não podiam fazer nada. Só quem mandava ali era o imperador. Agora não. Quando passa a ser uma república, a gente tem as federações, que são os estados do nosso Brasil, que a gente já viu na última aula. Cada um passa a ter a sua autonomia, mas sempre respeitando a Constituição. Ok? Quando se tornou república, o Brasil recebeu o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. Observe a organização territorial do país nesse período no mapa a seguir. Aí tem aqui 1889, olha como é que era a formação do território brasileiro, ok? E essa formação aqui é a formação atual que a gente tem. Só que depois disso, muitas mudanças aconteceram. Repara que em 1889, olha aqui bem pequenininho, ó, em 1889, olha aqui, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Nessa época, o Distrito Federal não era aqui em Goiás, não ficava aqui no Goiás. O Distrito Federal era no Rio de Janeiro. A gente vai ver aqui mais para frente que a sede do Brasil foram 3 lugares. O último é agora Brasília, o Distrito Federal, mas foi Rio de Janeiro e tem mais um lugar que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Vamos só ver aqui o finalzinho aqui. A divisão territorial em estados se mantém até os dias atuais. Mas o que mudou desde 1889? Descubra lendo as informações a seguir e fazendo correspondência entre elas no mapa. Vamos lá, vamos acompanhar. Número 1, 1903. Junção do território do Acre, antes pertencente à Bolívia,
Então a gente tem aqui o Acre, que a gente tem atualmente, antes pertencia a outro país, a Bolívia. Agora, pertence, em 1903, passou a pertencer ao Brasil. Em 1960, criação do Distrito Federal dentro do estado de Goiás para abrigar a nova capital do Brasil, que é Brasília. Então aqui, número 2, a gente tem Distrito Federal, ok? Número 3, calma aí, vamos lá. Às vezes dá umas bugadas na imagem, pronto. Deixa eu passar para o próximo. Ops. Número 3, 1977, desmembramento do Mato Grosso e formação do estado do Mato Grosso do Sul. Então aqui, ó, repara que nesse mapa aqui, ó, só existia Mato Grosso. Depois, em 1977, passou a dividir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui, pode comparar um mapa com o outro, interessante, ó. Agora, 1982, formação do estado de Rondônia, antes um território sob responsabilidade do governo federal. Olha o que ele falou, em 1982, no 4 aqui, ó, formação do estado de Rondônia. Se a gente analisar também Mato Grosso, ó, não tinha Rondônia, agora tem Rondônia. Legal, né? 5. 1988, formação do estado de Roraima, antes um território sob responsabilidade do governo federal. Aqui, ó, a gente tinha, aqui em cima, o Amazonas. Olha que não tinha Roraima, ó. Agora, nesse mapa aqui, a gente vai ter. Número 6, 1988 também, formação do estado do Amapá, antes um território sob responsabilidade do governo federal. Olha aqui, Pará também não tinha essa divisãozinha, ó. Passou a ter mais um estado, Amapá, ok? Ainda em 88, desmembramento de Goiás e formação do estado de Tocantins. Se olhar Goiás aqui, ó, Goiás era gigante. Depois eles dividiram no meio, olha para cá. Dividiram no meio, formaram Goiás e Tocantins. E por último, o arquipélago de Fernando de Noronha deixou de ser um território federal e passou a fazer parte do estado de Pernambuco. Então aqui a gente tem Pernambuco e Fernando de Noronha, que é um arquipélago muito bonito, né? A gente já viu, já vê na televisão, já viu na internet. É um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, passa a fazer parte de Pernambuco, ok? Beleza? Aí aqui, só para acabar, vocês vão responder essas atividades, mas só para mostrar para vocês as capitais do Brasil, como elas mudaram. Antes, inicialmente, a capital do Brasil era Salvador, lá na Bahia, ó. Salvador foi a primeira capital do Brasil. E depois passou a ser Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do Brasil. E atualmente a gente sabe que é Brasília, que é a atual capital do Brasil. Ok? Só para acabar, vamos só ver um videozinho super rápido. Eu vou acelerar esse vídeo, inclusive, ó, botar um videozinho super rápido para a gente ver como foi a modificação do território brasileiro para encerrar, ok? Vou botar uma música de fundo, claro, tem que ser o hino nacional, né? Para a gente ver como foi essa evolução. Ó, repara só. Ó, capitanias hereditárias, começou a se dividir, a linha do Tratado de Tordesilhas, começou a subir aqui, ó, passou o Tratado de Madrid, expandiu o território brasileiro. Olha os nomes que foram, ó, Grã-Pará, olha onde era São Paulo. Olha onde era São Paulo, ó, Rio de Janeiro. São Paulo passou a vir para cá, muito menor. Olha os anos passando. Olha como foi mudando o território brasileiro ao longo dos anos. Isso ao longo de 500 anos, né? Tá vendo? Uma hora Rio Grande do Sul pertencia, depois Rio Grande do Sul, até pausar. Rio Grande do Sul ele pertencia ao Brasil, depois ele ficou independente.
Depois voltou a fazer parte do Brasil de novo. Muito interessante, né? Ó. O Acre chegou, quem falou, ó. Os nomes. Hoje não é mais esse nome, do Aporé. Passou a ser chamado de Rondônia. Ó, falta alguns estados aqui, ó. Mato Grosso do Sul. O que mais falta aqui nesse mapa? Tocantins. Tocantins, deixa eu pausar o hino nacional. Tocantins foi o último estado criado no Brasil. O último estado, ok? Essa foi a evolução do território brasileiro ao longo de todos esses anos, ok? Guarda essas informações. De capitanias hereditárias passou a ser províncias, depois de províncias passou a ser estado, ok? O Brasil foi uma monarquia durante muitos anos, governado por imperadores, ok? Depois passou a ter um presidente na República a partir de 1889, tá beleza? Então, essa foi a história da evolução do território brasileiro. Vocês vão responder a página 142. 142, bem tranquilo, vocês vão responder. Beleza? Se você quiser, você já pode dar uma lida na primeira parte do resumo final. Na primeira parte do resumo final que a gente tem aqui atrás, quer ver? Ó? Essa primeira parte vai falar de capitanias hereditárias, províncias, lá no Para Relembrar desse capítulo. Tá ok? Gente, a aula ficou um pouquinho longa, porque isso aqui é um assunto um pouco complicado também de falar para vocês. Um beijão para vocês, até a próxima aula. Semana que vem vai ter a parte 2, a gente vai continuar esse capítulo, que tem mais algumas coisinhas para a gente falar. Então, inicialmente, o único exercício que vocês vão fazer é o da página 142, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!